Olá, como vai? Tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês de novo. Vocês já devem ter percebido que nós não fazíamos gravações com muita frequência, semanalmente, diariamente. Isso porque nós temos outros projetos. No entanto, pode ser que daqui para frente nós comecemos a gravar com um pouco mais de frequência. No entanto, se você tiver interesse e quiser nos acompanhar, tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais, fica aqui o convite. Não só curta este vídeo, como também, caso queira, se inscreva em nosso canal. Não só o canal do YouTube, como também do Instagram, do Facebook, do TikTok, do LinkedIn. Nós temos, na realidade, hoje, 6 escolas operando ao mesmo tempo no site jurisperitosescolaonline.com.br, www.professorfreire.com.br, professorfreire.com, portuguesinesquecível.com.br e advogadodagramática.com.br. Vai ser um prazer ter vocês lá conosco e eu tenho certeza que nós temos muito para dividir, para aprender uns com os outros. Eu tenho algumas coisas para ensinar, porém tenho muito mais para aprender do que necessariamente para ensinar. E vocês que estão aí do outro lado da tela, com toda certeza nos ensinam muito com seus comentários, com sua participação. E antes de começarmos este vídeo, eu quero começar agradecendo aos nossos alunos, aqueles que se inscreveram em semanas anteriores, principalmente no curso de autossugestão, não só no curso de português, mas também no de autossugestão. E eu acho que agradecer a vocês que estão conosco nesta jornada é muito importante para nós. Não é só pelo dinheiro que ganhamos, muito embora seja importante, mas ela é pela participação, pela confiança, pelo fato de vocês estarem conosco nessa nova jornada, ok? Então, se tiverem interesse, acessem agora www.jurisperitosescolaonline.com.br ou www.professorfreire.com.br. Estaremos à sua disposição. Vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante. Este assunto se chama redação em língua portuguesa. Professor, o seguinte, nós vamos hoje escrever alguma coisa. Neste primeiro momento, eu quero explicar para vocês por que é que nós brasileiros temos um problema tão grande com a questão da escrita. Porém, não é só com a escrita que temos problemas. Temos problemas também com a leitura, mas antes da leitura e antes da escrita nós temos um outro grande problema que está lá na raiz desta árvore chamada problema. Se você hoje, meu amigo, tem medo de escrever, e eu só digo isso porque eu tive muitos alunos em cursinhos, e na faculdade eu percebi isso muito, com muitos estudantes, que era o seguinte, muitos deles diziam abertamente que na hora de escrever ou na hora de falar em público, eles ficavam completamente congelados, paralisados, medrosos, ansiosos. Alguns tremiam, outros se escoravam na parede, ficavam presos ali no cantinho da parede por medo. Medo de falar ou medo de escrever. Você quer ver agora uma pessoa ficar congelada na sua frente? Teste o seu professor. Teste o professor de redação. Eu não estou aqui, obviamente, pedindo para você sacanear o seu professor, não é isso? Todo professor é importante, todo professor merece respeito. Mas teste. Se você tem um professor de redação, traga um tema do Enem, coloque lá e fala assim, professor, vamos construir uma redação juntos. Será muito difícil você ter um professor que construa uma redação na hora junto com vocês. Isso porque os professores são ruins, o professor Freire? Não, não é isso. É porque escrever, meus amigos, é um ato extremamente complexo, muito mais complexo do que o nosso sistema de ensino tenta nos passar. O que é que nos ensinam na sala? Você tem um tema, esse tema é dado pela instituição que vai promover o concurso público ou é dado pela instituição que vai promover o vestibular e assim por diante, e você se senta e do nada aparecem todas as informações. Isso é uma mentira, isso é um ledo engano. Não é assim que a coisa funciona. Escrever é um ato, pode ser muito simples, para muitas pessoas é simples. Para um cidadão que já tem o hábito da escrita e que já não tem mais o medo
o medo, a fobia de escrever, para ele é tranquilo, mas não que seja fácil. Não é fácil para quem é escritor, mas ele enfrentou algumas questões, como por exemplo, ele chega para si mesmo e diz: eu sei que todo mundo que escreve erra, então ele perdeu aquele medo de errar. Não é que ele não tenha dificuldades para escrever, ele só não tem mais medo de errar. Isso acontece comigo. Eu, modéstia à parte, eu escrevo muito bem, mas erro muito quando estou escrevendo. Depois eu venho e reviso o meu texto. Aí corrijo um verbo aqui, corrijo um advérbio acolá, continua o texto ruim, porque às vezes não tem sentido, eu corrijo de novo, rabisco, e assim vai. Quem tem o hábito, eu tenho esse hábito, e é exatamente por errar muito quando eu estou escrevendo que eu não tenho mais medo. Se alguém me criticar ou disser: olha, ô Freire, o seu texto contém um erro aqui, eu digo simplesmente para ele: não, fique tranquilo, deixa eu corrigir. Eu vou lá e corrijo. Corrijo uma regência verbal, corrijo uma concordância nominal e vou passando por cima, troco um advérbio aqui que não ficou muito bom, um tempo verbal que não ficou legal, eu também corrijo. Se você perder uma coisa chamada medo, você escreve qualquer redação em qualquer concurso, em qualquer vestibular. É claro, eu não estou dizendo que só porque você agora tem coragem de escrever e não tem mais medo de escrever ou de falar em público, você vai sair e vai fazer tudo certinho. Não é isso. Primeiro você vence o seu medo, primeiro você vence o seu trauma, a sua angústia, o seu sofrimento, que funciona aqui dentro da sua cabeça, não é? É aquele self-talk, é aquela conversa entre uma orelha e outra, né? Está aqui dentro da sua cabeça. Primeiro você vence isso. Depois que você venceu essa parte, aí, meu amigo, fica fácil, você aprende qualquer coisa. Porque você já não tem mais o medo de errar. E quem não tem mais o medo de errar, está pronto para aprender o certo. Ok? Muito bem. Esse é o nosso primeiro debate, a nossa primeira fala, a nossa primeira troca de ideias. Antes de escrevermos aqui sobre o tema de hoje, eu vou até levantar essa folha aqui, porque nós vamos colocar aqui agora sobre o tema de hoje. O tema de hoje, ele deveria ser necessariamente redação apenas. Só que é tão simplório isso, é tão simples, é tão superficial, é tão raso dizer simplesmente: eu vou dar a você uma aula de redação ou de oratória, que eu resolvi descer e cavar um pouco mais fundo. Eu resolvi fazer como Alice, que mergulhou na toca do coelho e resolveu descobrir o que tem lá no fundo. E ela foi sem medo, percebeu? Ela pulou, ela não ficou pensando: será que eu vou, será que eu não vou? Ela simplesmente mergulhou na toca do coelho. Se você quer aprender a escrever, se você quer aprender a falar em público, eu posso ajudar você. Professor, o senhor pode porque o senhor sabe tudo? Não, eu posso porque eu erro tanto que eu já não tenho mais o medo de errar. Então, de tanto falar em público, de tanto escrever, eu perdi o medo e eu aprendi técnicas muito importantes. Tenho muito mais para aprender ainda. E acho até que sei muito pouco. Eu posso saber um pouquinho mais do que você, talvez, que esteja do outro lado. Então, esse pouquinho mais que eu sei, eu quero dividir com você, ok? Mas antes de avançarmos para o nosso tema de hoje, deixa eu até colocar aqui um dos temas de hoje. Um dos, tá? É um dos. Não é o único. Redação. E por que eu digo um dos? Esse pincel aqui está meio seco. Vou substituir esse pincel. Só um segundinho que eu vou pegar um outro que tenha tinta, porque esse aqui já era. Pronto. Ok. Antes de entrarmos no assunto redação, eu quero também buscar um outro assunto que é... Deixa eu colocar aqui. Oratória. Então nós temos o assunto redação, temos o assunto oratória, mas, porém, contudo, entretanto, nós temos um outro assunto que é importantíssimo.
este aqui, talvez eu considere o mais importante para que você, de fato, consiga construir algo dentro da sua cabeça. E que assunto é esse, professor? Autossugestão. O que tem a autossugestão com a redação e com a oratória? Eu vou explicar a vocês. Antes de explicarmos, eu quero apresentar a vocês este livro aqui que eu tenho há muitos anos. Eu comprei quando eu era adolescente ainda. Ele foi escrito em 1953 pelo Dr. Albert Einstein. O título do livro é Como Vejo o Mundo. E até sugiro a você, pode ser que você não encontre o livro com tanta facilidade, mas na Amazon, nessas lojas todas, você pode encontrar. Às vezes você consegue baixá-lo até em PDF, não é? Neste livro aqui, o Dr. Einstein, em determinado momento, ele explica para nós algo extremamente importante, que é claro que você vai ler isso no livro, eu não quero dar spoiler, né? Mas ele costuma dizer que dificilmente um jovem que nasceu em determinado local, que recebeu determinada sugestão, sugestionamento ao longo da sua vida, dificilmente ele consegue vencer isso tão facilmente. É claro que eu estou reduzindo ao máximo. Você pega o livro, você vai ler, você vai entender o que eu estou falando. O que ele quer dizer? Que dependendo do ambiente no qual você nasceu, dependendo do ambiente no qual você vive, você recebe determinadas sugestões e estas sugestões vão influenciando toda a sua vida sem que você perceba. Quer ver uma sugestão? Quando você vai fazer um concurso público ou quando você vai fazer um vestibular ou um Enem, e você pensa na redação, você fica aflito? Fica com medo? Significa que você pode ter em algum momento sido sugestionado ou você pode ter se autossugestionado sem perceber. E o que significa, professor Freire, autossugestão? Significa que você em algum momento disse, escrever é muito difícil. Fazer uma redação é muito complicado. Desenvolver um tema em 30 linhas em um prazo tão curto diante de um concurso, um vestibular, é muito difícil. E aquela informação está gravada na sua mente. E aí, meu amigo, você estuda, você faz um cursinho, você faz um curso, você se prepara e chega lá, você não consegue desenvolver o seu tema. E quando você é convidado a escrever alguma coisa na frente de uma outra pessoa, você fica congelado. O Dr. Laí Ribeiro, um médico que todo mundo no Brasil conhece muito bem porque é um excelente profissional, não só um profissional médico, um cardiologista de sucesso, mas foi durante muitos anos um palestrante motivacional do mais alto gabarito. Era um homem respeitadíssimo em programação neurolinguística aqui no Brasil, escreveu diversos livros. Tem um livro que ele escreveu, salvo engano, na década de 80. O título do livro é Como Passar no Vestibular. Dr. Laí Ribeiro escreveu esse livro depois de ter estudado dezenas de jovens que haviam tirado em primeiro lugar em exames vestibulares, concursos e assim por diante. Então ele queria conhecer o que havia na mente desses jovens que fez o que havia na mente deles, que fez com que eles se tornassem tão bons na hora de fazer uma prova e tirassem em primeiro lugar. Muito bem, o Dr. Laí Ribeiro chegou à seguinte conclusão. Todos eles tinham método de estudo, isso está no livro, tá? Todos tinham método de estudo, nenhum deles via o erro como um problema, o erro era apenas um pequeno trampolim, ok? Nenhum deles via o exame vestibular como o final da jornada, era apenas mais um muro a ser transposto, perceberam? Então eles não estavam autossugestionados e nem sugestionados para o fracasso. Se eu não passar, acabou a minha vida. Se eu errar, já era, eu sou um cara burro, não dou conta. Se eu cometer um erro na hora de falar diante do público, eu estou ferrado. Se eu fizer uma redação e ela não ficar bonitinha, se eu errar um acento, uma pontuação, eu estou ferrado, eu não sei mais nada. Isso não fazia parte do repertório cultural deles. Eles acreditavam cegamente que era apenas um muro a ser transposto. Era apenas uma etapa. O sucesso estava lá na frente e eles precisavam vencer aquela etapa. Se não vencessem agora,
continuariam tentando até vencer. E aí entra em jogo a questão da persistência, que é fundamental para qualquer um de nós. Sejamos nós empresários, advogados, engenheiros, médicos, estudantes, servidores públicos, professores, políticos, não importa. Se você é persistente, você com certeza vai conseguir chegar aonde você quer. Eu quero apresentar para vocês um outro livro que eu acho muito importante. Nós depois vamos entrar neste tema, tá? Eu primeiro preciso fazer a base daquilo que nós vamos trabalhar, com aquilo que nós vamos trabalhar. O nome deste livro é Usando Sua Mente. Ele foi escrito por dois homens, o doutor o doutor Richard Bandler, que depois se tornou sócio parceiro do doutor John Grinder, que são os fundadores da programação neurolinguística, a PNL, que todos nós conhecemos muito bem. A PNL, na realidade, é um processo importantíssimo para quem, de fato, se acha incapaz de enfrentar determinadas questões, como, por exemplo, a redação ou a oratória. Professor Freire, eu achei que o senhor só fosse dar uma aula sobre como escrever. Meus amigos, quantos cursos você já fez sobre redação? Quantos anos você passou na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação? Você já parou para pensar sobre isso seriamente? Bom, eu entrei na escola aos 6 anos, fiquei lá 6, 7, 8, 9, 10, saí, fui para o ensino médio. Aí fiquei lá mais 3 anos, primeiro, segundo, terceiro, saí, fui para a faculdade. Aí fiquei lá mais 3 ou 4 anos, ou 5 anos, ou 2 anos, tem faculdade de 2 anos hoje. Então, ou você ficou 2 ou 4 anos, ou 5 anos, como é o caso da faculdade de Direito, ou 6 anos, como é o caso da faculdade de Medicina. Fiquei lá. Bom, depois desses anos todos, eu tenho medo de escrever. Não consigo escrever. Depois desses anos todos, eu tenho medo de falar em público. Não consigo falar em público. Tenho medo de gravar um vídeo. Não consigo gravar um vídeo com qualidade. Depois desses anos todos, você acha realmente que o seu problema é redação ou oratória? De jeito nenhum. O seu problema está muito mais fundo do que você sequer pode imaginar. É fácil de resolver? Pode ser fácil, depende de você. Uma das coisas para as quais eu chamo a sua atenção é para a autossugestão. E aí, eu vou trazer um outro livro para apresentar para você. O título deste livro é Poder Sem Limites. O escritor dele é Anthony Robbins. Está vivo, é um americano, faz muitas palestras pelo mundo inteiro sobre programação neurolinguística, autoajuda e assim por diante. É um cara fenomenal. E o Anthony Robbins provou na prática, não é teoria, provou na prática, que existe uma coisa chamada crença limitante que arrebenta qualquer um de nós. São crenças, nós temos crenças. Ou nós temos crenças no fracasso, não sei escrever, não sei falar. Ou nós temos crenças de que jamais vamos conseguir vencer essa dificuldade. Ah, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Ah, eu fracassei uma vez na vida, acabou, a vida não tem mais sentido para mim, nunca mais eu vou tentar nada. Ah, eu errei um dia, portanto eu devo me martirizar e sofrer até o final dos tempos. Isso tudo é uma crença. Esse sistema de crenças, às vezes, você que é estudante que está do outro lado da linha, do vídeo, esse sistema de crenças pode estar dentro da sua cabeça. Às vezes você escreve muito bem, mas você não consegue escrever. É paradoxal isso, né? Eu escrevo muito bem, mas eu não consigo escrever. Às vezes você se expressa muito bem, mas você não consegue falar em público. Você fala muito bem quando está num grupo ali de 2, 3 colegas. Você fala, sorri, brinca, se diverte. Quando aparece um grupo de pessoas na sua frente e você é convidado a falar, você congela. Eu já vi isso acontecer com diversos professores. Professores, não estou falando de outra profissão. Estou falando daquele profissional que está diante de um público todos os dias da sua vida, de segunda a sexta pelo menos. Eu já vi professores congelarem quando tem que falar em um público que não seja o seu público cativo. Aquele público da sala de aula, que são os seus alunos. É um público diferente. Fulano de tal vem a cada algumas palavras, não, deixa para depois. Deixa para depois. Porque ele está congelado, ele fica paralisado. E você já se perguntou por que isso acontece? E acontece com muita frequência? Então, o objetivo desse nosso trabalho aqui, hoje,
é deixar claro que não há uma única forma de resolver o problema. Não há. Mas eu vou apresentar a vocês uma delas. E esta forma que nós vamos apresentar hoje se chama autossugestão. Muito bem. Vamos virar a folha para cá. Vamos de novo escrever essa palavra aqui para ficar bem registrado. Autossugestão. Se você nunca ouviu falar, meu amigo, em sistema de crenças, eu vou explicar para você o que é. Se você disser para você com muita força, com muito empenho, algo no qual você de fato acredita, pode ser a coisa mais absurda do mundo. Se você acreditar do fundo da sua alma, aquilo passa a ser uma verdade para você. Pode não ser para mais ninguém, mas é para você. Se você tem mais de 40 anos, com toda certeza você já assistiu ao filme O Incrível Hulk. Mas não estou dizendo esse filme aí recente, não. Esse em que tem um cara que pula, ele sai de Tóquio, no Japão, dá um pulo e cai em Nova York, nos Estados Unidos. Não é esse Hulk. É aquele Hulk da década de 60, 70, final de 60 e início de 70. Assista ao primeiro episódio do filme O Incrível Hulk da década de 60. O que acontece lá? Dr. David Banner, que é um cientista, ele e sua sócia, sua parceira, que também é uma cientista, descobrem o seguinte: que toda vez que uma determinada pessoa enfrentava uma situação muito difícil, geralmente um acidente, eles descobriram isso através de acidentes de carro. Uma pessoa vinha dirigindo seu carro e por qualquer razão o carro capotava. Capotava e uma pessoa ficava presa ali nas ferragens, o carro começava a pegar fogo, podia explodir. E eles descobriram, isso está registrado no filme, tá? Isso não é invenção, e eles descobriram que naquele momento aquela pessoa desenvolvia uma força sobre-humana. Conseguia levantar o carro, conseguia puxar uma porta que estava impossível de ser puxada em situações normais de temperatura e pressão. Conseguiam salvar o seu ente querido que estava ali preso nas ferragens, aí logo em seguida o carro explodia. Quando essas pessoas diferentes, homens, mulheres, uma mulher com 1,60 m que conseguiu levantar um carro que pesava tonelada, você não está falando de meio quilo, de 1 quilo, de 10 quilos, um carro pesa 1 tonelada, 2 toneladas, dependendo do veículo. E quando eles entrevistavam essas pessoas, eles descobriram que havia algo diferente naquelas pessoas no momento do acidente, no momento do problema. Não era antes ou depois. Se antes não tivesse acontecendo nada e você pedisse para aquela pessoa levantar o carro, ela não dava conta. Mas, porém, no momento em que o acidente aconteceu e a pessoa não via outra alternativa, sem pensar, ela ia lá, levantava o carro e salvava o seu ente querido. As entrevistas estão todas lá no filme, tá? Aquilo não é metáfora, aquilo não é invenção. O Incrível Hulk foi feito baseado numa força sobre-humana que a gente desenvolve em determinados momentos. Bom, o professor Freire, essa força é somente uma força física? Não. Ela pode ser também uma força psicológica. Observe, aconteceu um acidente nos Estados Unidos, o cara estava indo no carro dele, né? Tem aquelas autoestradas, né? Quem aqui no Brasil já viajou? Eu, por exemplo, já viajei de carro de Brasília para a Bahia. Então tem estradas em que você viaja quilômetros e quilômetros, dirigindo quilômetros, e você não cruza com ninguém. Você está sozinho naquela estrada. Então um cidadão vinha dirigindo o carro dele, numa autoestrada, e o carro capotou. Se ele fosse esperar ajuda ali, poderia aparecer 3, 4, 5 horas depois, alguém podia estar passando e ajudá-lo, ou de repente ele morria ali mesmo e ninguém ia saber sequer que aquele cara havia morrido depois de horas, não é? Muito bem, o carro do cara capotou, a cabeça dele sofreu um corte enorme e começou a sangrar. Obviamente, você recebe uma pancadinha na cabeça, aquilo já te causa um problema, um trauma, a cabeça dele rachou simplesmente, como se parte do cérebro estivesse exposta
né, exposto, e ele morreria, com toda certeza ele morreria. O que ele fez? Ele simplesmente, o carro dele capotou, mas ainda estava em condições de uso, né? Andava devagarinho, porque capotou, mas caiu com as rodas ainda voltadas para baixo. Esse cara conhecia muito bem como funciona essa questão da autossugestão, da hipnose. Isso vale ouro, um conhecimento desse vale ouro nas mãos de qualquer um de nós. O que ele fez? Simplesmente, percebendo que ele não tinha alternativa, porque ele morreria ali no local, ele fechou os olhos e se autossugestionou, se auto-hipnotizou. E disse para si mesmo, isso é fato, isso não é invenção, isso não é literatura, isso é um fato, isso aconteceu. E ele disse para si mesmo, através de um processo de autossugestão, no momento em que ele estava auto-hipnotizado. Ele disse, olha, você precisa, falou para o corpo dele, para o cérebro dele, que estava quase que exposto, né? Você precisa parar de sangrar, você precisa controlar esse sangramento, até que nós possamos chegar a um hospital, e aí quando chegar lá, tudo bem, vai ter gente especializada, médicos e tal, para cuidar da gente. Mas por enquanto você precisa se controlar. Ele deu uma sugestão para o próprio corpo dele, ele deu uma ordem para o próprio corpo dele. Se você disser isso para alguns médicos que não têm esse tipo de informação, ele vai rir de você, claro que vai rir. Algumas pessoas podem assistir a este vídeo e dizerem que eu sou um maluco, um abestado. Dizem isso para as pessoas que pregam esse tipo de informação. Mas isso vale ouro. O que aconteceu? Liga o carro, vai embora, dirige mais 30 quilômetros, chega no hospital, os médicos ficam estupefatos, que aquele cidadão jamais poderia dirigir no estado em que estava, jamais. Dirigiu mais 30 quilômetros, chegou lá e falou para os médicos, olha, sofri um acidente, consegui dirigir até aqui, agora, por favor, cuidem de mim, porque daqui para frente eu estou nas mãos de vocês. Então o cara é levado às pressas para lá e tal, eles cuidam, mas aí o que os médicos dizem? Seria impossível, do ponto de vista físico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista médico, seria impossível que isso tivesse acontecido. Mas aconteceu. E aí, como é que explica uma situação como essa? Professor, o que tem isso a ver com redação e com oratória? Imagine você, se antes de fazer uma prova de redação, você dispuser de uma informação como essa, e você fechar os seus olhos, fizer uma respiração, tranquilizar o seu corpo e fizer uma autossugestão. E se antes da sua prova você se autossugestionar por diversas vezes, sentar-se durante o seu estudo e se autossugestionar, olha, eu estou no dia da prova da redação, eu estou tranquilo, será uma prova maravilhosa, eu vou fazer a redação com total tranquilidade. Você está se autossugestionando e você está preparando o seu cérebro para o fato de que no dia da prova vai ser tudo tranquilo. Já percebeu o poder que isso tem? Bom, professor Freire, é só sentar, fechar os olhos e falar? Não. Se fosse tão simples assim, todo mundo fazia. Existem técnicas, e é exatamente isso que eu pretendo explicar para vocês. Muito bem. Este processo aqui, ele é mais importante do que você simplesmente aprender umas técnicas de redação. Como começar uma redação? Comece com o substantivo. Comece com uma oração na ordem direta. Isso é importante? É, mas não é o mais importante, porque isso você vem aprendendo desde que entrou na escola. E até hoje você não sabe. A maioria dos estudantes brasileiros não sabe disso. A maioria de nós não sabe. E por que nós não sabemos? Porque se soubéssemos, não estaríamos desde o início de 2000 ficando entre os últimos nos exames do PISA, por exemplo, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Vá lá e busque nos sites governamentais, nos sites do governo tem lá. O Brasil, desde 2000, 2002, salvo engano, quando foi o primeiro exame do PISA, o Brasil tem ficado entre os últimos. Hoje nós somos no mundo o quê? 193 países, não é? Ao todo. E nós estamos geralmente entre os últimos. Se colocarmos lá 30 países, nós ficamos entre os 3, 4 últimos. Se colocarmos 50 países, ficamos entre os 3, 4 últimos. Se colocarmos 100 países fazendo o exame PISA, ficamos entre os 3, 4 últimos. Ora, o que está acontecendo?
Então o estudante brasileiro não sabe, ou nós, professores, é que não sabemos também, ou o nosso sistema de ensino é que não sabe nada. Não dá para colocar a culpa só no estudante. Porque se o estudante não sabe, é porque nós não sabemos. Nós, a culpa é nossa, professores. A culpa é do sistema de ensino, que não é bom. E aí, nós reproduzimos o que não sabemos. E aí, numa aula de redação, o que nós ensinamos na aula de redação? Técnicazinhas de como escrever. Quando, na realidade, o problema está dentro da mente do aluno, que foi programado para o fato de que escrever é difícil. Foi programado para o fato de escrever é uma coisa terrível. Foi programado para o fato de que aqui perto aqui em Brasília, os aviões passam aqui pertinho e incomodam um pouco, né? O estudante foi programado para o fato de que falar é algo muito difícil. Escrever é terrível. E aí ele não consegue desenvolver a oratória, a redação, e aí se torna um estudante medíocre. Quando no fundo ele é ótimo, aquele estudante é excelente, ele só precisa descobrir técnicas de autossugestão, ok? Então, este primeiro vídeo é a nossa primeira aula do curso de redação do professor Freire. Nós não vamos, neste momento, entrar no assunto redação, como escrever ou como falar. Isso é o finalzinho, isso aí você vai tirar de letra. A parte mais importante agora é como você descobrir as técnicas para se autossugestionar, para se controlar e se tornar mais forte. Você vai vencer o seu sistema de crenças. Muito bem, para isso eu tenho aqui um outro livro. Alguns eu tenho só em PDF, eu não tenho o livro original. Esse livro foi escrito por um físico francês. Tá? Este homem aqui é PhD em física. Ele está vivo. Dá aula, salvo engano, em uma universidade francesa, não sei dizer qual mas ele está vivo, o doutor Jean-Pierre Garnier Mallet. Pesquisa na internet, Jean-Pierre Garnier Mallet. Ele é PhD em física, e este homem escreveu este livro que se chama Cambia tu futuro por las aperturas temporales, ou seja, mude o seu futuro pelas aberturas temporais. Este homem aqui explica, e eu vou dizer para você, foi criticado por todos os seus pares na universidade. Disseram que ele era maluco, isso e aquilo outro e tal. Por quê? Ele dizia que nos minutos que antecedem o seu sono, então aqueles 20, 30 minutos antes de você pegar no sono, você pode mudar todo o seu futuro. É um físico quântico, não é um físico qualquer. É um homem que conhece muito bem o que está falando. Se 30 minutos antes de você dormir, você se autossugestionar, se 30 minutos antes de dormir, você conseguir, de certa forma, construir dentro da sua mente uma crença positiva de que você é bom, de que você pode aprender, de que você pode dominar não só a arte da oratória, como também a arte da escrita, meu amigo, acabou. O resto, as técnicas, você aprende de forma muito tranquila, porque você venceu um sistema de crenças, que é um sistema de crenças negativo, que domina você sem que você perceba, ok? Então, esta primeira aula, ela para por aqui, e a gente retoma daqui a pouco. Um grande abraço, e eu conto com vocês. Curta este vídeo, por favor. Obrigado.